Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. Postagens nas redes sociais mostram que, mesmo com teste positivo para o coronavírus, candidato Duarte Júnior esteve aglomerado com pessoas até do grupo de risco. Tribunal Regional Eleitoral divulga números da eleição, esquema de segurança e regras sanitárias para o domingo, dia da votação. Estão esgotadas as passagens de ferry boat para quem deseja viajar para o interior do estado. E ainda, programa Ponto e Vírgula faz o último debate entre os candidatos a prefeito de São Luís com transmissão pela TV Difusora. O Jornal da Difusora já está no ar. A gente começa a edição de hoje do Jornal da Difusora com o dever e a responsabilidade de responder às acusações do candidato a prefeito de São Luís, Duarte Júnior. O Sistema Difusora repudia de forma veemente as declarações do candidato a prefeito de São Luís, Duarte Júnior, de que o jornalismo da emissora está agindo de forma parcial e com o objetivo de difamá-lo, ao divulgar que o candidato já sabia do resultado positivo para a Covid-19 muito antes de torná-lo público. Nós, do jornalismo da Difusora, agimos com responsabilidade, movidos pelo objetivo único de notificar os fatos de interesse público e respaldados por evidências e provas, sempre agindo, abrindo espaço para que todos os lados se pronunciem. Na matéria sobre o diagnóstico da Covid-19, apresentamos no ar o resultado do exame, um documento de valor público, que é o laudo do LACEN, emitido em 6 de novembro deste ano, atestando que o candidato estava positivo para a Covid-19. Assim como são públicas e estão nas redes sociais do candidato, as imagens que exibimos mostrando que ele participou de atos de campanha, mesmo sabendo que estava contaminado pelo novo coronavírus. Da mesma forma, os questionamentos ao candidato Duarte Júnior sobre denúncias de agressão a idosos foram baseados em boletins de ocorrência policiais e processo judicial que chegaram ao jornalismo da TV Difusora. Em ambas as situações, foi oferecido a Duarte Júnior espaço livre para que ele apresentasse suas explicações. E em todas as ocasiões, ele negou a falar e se limitou a atacar os jornalistas e a emissora, se esquivando de dar reais explicações. Duarte Júnior sempre teve espaço nesta emissora para apresentar seus trabalhos e suas propostas, tanto quando foi presidente do PROCON, como agora, durante sua campanha. O momento em que todos os candidatos estão tendo espaço igual, como determina a legislação eleitoral. Os jornalistas da TV Difusora vão continuar cobrindo os fatos, fazendo as análises políticas e levando a informação imparcial e verdadeira, como é regra da nossa profissão e como tem sido característica dessa emissora nos seus quase 57 anos de história. Agora a gente fala de eleições 2020. Ontem nós mostramos aqui no Jornal da Difusora documentos que comprovam que o candidato a prefeito de São Luís, Duarte Júnior, manteve a campanha de rua mesmo infectado pela Covid-19. Em uma rápida pesquisa nas redes sociais de Duarte Júnior, é possível perceber que ele teve contato com diversas pessoas, até mesmo do grupo de risco, distribuindo abraços em meio a aglomerações. Nas redes sociais, a nota oficial do candidato Duarte Júnior suspende a campanha eleitoral na reta final, por conta de uma indisposição que sentiu, e frisa: a decisão é em respeito às pessoas de São Luís. O contraste vem neste documento, o resultado positivo de um exame para identificar a Covid-19. O exame mostra a data de coleta em 5 de novembro, por método PCR. O resultado detectável, ou seja, positivo. A agenda do candidato permaneceu sem alterações. Desde então, ele circulou e teve contato com milhares de ludovicenses. Duarte abraçou pessoas, fez reuniões, cumpriu compromissos como deputado, participou de carreatas, entre outras ações. No dia em que realizou o exame, 5 de novembro, Duarte estava no Recanto Verde. Em postagem em redes sociais, ele destacou: crianças, adultos e idosos abriram suas casas para declarar apoio. Os idosos fazem parte do grupo de risco.
Nos registros, o candidato aparece tirando fotos e bem próximo a dezenas de apoiadores. No mesmo dia, Duarte participou de um debate e teve contato com muita gente, fora e dentro da emissora de TV. Dia 6 de novembro, o candidato esteve no Ministério Público, em um evento para tratar sobre crianças e adolescentes, onde assinou uma carta compromisso na presença de mais de 15 pessoas. Ele esteve no mesmo dia no bairro Coab Anil, participou de uma caminhada onde teve contato físico com centenas de pessoas e posou para fotos. No dia 7 de novembro, Duarte divulgou nas redes sociais registros feitos na Praça Nauro Machado, em meio à multidão, um encontro com a juventude. No mesmo dia, também divulgou imagens captadas nos bairros Angelim e Anil. Nesta foto, ele faz uma selfie com uma senhora. Nesta outra, aparece com um bebê nos braços. No dia 8 de novembro, o candidato realizou uma carreata, que percorreu as principais ruas da Vila Itamar. O comportamento, o mesmo dos locais anteriores. Fotos, contato físico. Em algumas imagens, ele aparece sem máscara, com apoiadores nas ruas e em cima do carro. Dia 9 de novembro, Duarte aparece dando a mão a uma idosa, também sem usar máscara. Abraços, fotos e aglomeração. Muitos dos moradores do bairro também posaram para foto sem usar máscara. Foi também no dia 9 que o candidato retornou ao centro histórico e teve contato com dezenas de pessoas. No dia 10 de novembro, o candidato divulgou uma agenda extensa, onde confirmava participação em uma reunião com fiscais agropecuários, uma outra reunião com todos os vereadores da coligação e até participação em sessão na Assembleia Legislativa. Somente no outro dia é que foi divulgada a nota e paralisada a agenda eleitoral. O artigo 267 do Código Penal Brasileiro prevê uma pena de reclusão de 5 a 15 anos para quem causar epidemia com a propagação de germes e patogênicos. Caso haja a morte de alguém, a pena é aplicada em dobro. Em nota divulgada nas redes sociais, o candidato Duarte Júnior disse que realizou um teste rápido apenas no dia de ontem e que deu positivo. Informou que se sente bem, está sem sintomas e hoje se submeteria ao novo exame. Ele negou que esteve no Laboratório Central do Maranhão e que são falsos e inverídicos os laudos que estão sendo divulgados. Ele ainda disse estar sendo vítima de uma armação. A nossa produção pediu também um posicionamento da Secretaria Estadual de Saúde, que esclareceu que cabe à Secretaria zelar pelo direito à privacidade dos cidadãos e cidadãs assegurado pela Constituição Federal. Desde o início da pandemia do coronavírus, com centenas de milhares de exames realizados. A SES disse que jamais se manifestou sobre qualquer paciente individualmente, conduta essa que será mantida. Assim, a princípio, cabe exclusivamente ao citado candidato, deputado estadual, prestar as informações que entender cabíveis sobre seu estado de saúde. E o Tribunal Regional Eleitoral divulgou hoje números sobre a eleição do domingo e deu mais detalhes sobre o esquema de segurança e as regras sanitárias que devem ser seguidas na hora da votação. As principais informações têm relação com protocolos de segurança para evitar a Covid-19, já que a eleição de 2020 acontece em plena pandemia. Para entrar na sessão eleitoral, é preciso estar de máscara, obrigatoriamente. Cumprir as regras de segurança, as regras sanitárias, principalmente com a questão do uso de máscara. Para não deixar nenhuma dúvida, o voto será eletrônico. A caneta deve ser levada apenas para assinar o comprovante de votação. Já o horário das 7 às 10 da manhã é preferencial para idosos, mas não impede que outros eleitores votem neste período. Em todo o estado, são 4.758.629 pessoas aptas a votar. No Maranhão, mais de 26.200 eleitores declararam ter algum tipo de deficiência. Para as eleições de 2020, a Justiça Eleitoral adotou outras medidas de acessibilidade. O fone de ouvido, que permitia ao eleitor com deficiência visual, por exemplo, identificar o fim da votação, agora vai permitir que ele ouça também o nome do candidato antes de confirmar o voto. Hoje há uma novidade nessa eleição, que antes não existia, que é a possibilidade da pessoa que é deficiente visual, de ao digitar o número do candidato, ele ouvir
para quem ele está votando. Durante a coletiva foi informado também sobre balanço de processos julgados. Até agora foram 18.917 deferimentos e 863 processos indeferidos. Apenas 1% das candidaturas está com registro pendente de julgamento. Na segurança serão 10.000 pessoas trabalhando, entre policiais militares, do Exército, Marinha, Polícia Federal, Civil e Rodoviária Federal. A Justiça Eleitoral no Maranhão estará com cerca de 2.000 profissionais atuando no pleito de 2020. A votação começa às 7 da manhã e segue até às 17 horas deste domingo, dia 15 de novembro. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver que passagens de ferry boat já estão esgotadas até a semana que vem. Até já. Estamos de volta e o Instituto DataM divulgou hoje mais uma pesquisa para a Prefeitura de São Luís. O cenário estimulado apontou para uma tendência de segundo turno aqui na capital. Vamos aos números. O Instituto DataM perguntou: se os candidatos para prefeito de São Luís fossem esses, em qual destes o senhor ou senhora votaria? Para 33,8%, Eduardo Braide. Neto Evangelista, 17,5%. Duarte, 15,2%. Rubens Júnior, 5,7%. Bira, 3,2%. Geisael, 1,3%. Silvio Antônio, 1,2%. Iglesio Moisés, 1,2%. Professor Franklin, 0,6%. Ertes Dias, 0,1%. Nenhum deles, 6,8%. Não sabe, não respondeu, 13,4%. O registro da pesquisa MA 00709/2020, o Instituto DataM ouviu 1.000 pessoas no período de 9 a 11 de novembro. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3% para mais ou para menos. E para quem vota no interior do estado e não planejou a viagem pelo ferryboat, nem adianta mais ir aos terminais. As passagens estão esgotadas até a próxima segunda-feira. Na fila para a compra de passagens, muitos eleitores. Gerson vai para Santa Helena cumprir o papel cívico de votar. Mas é aquela história, a gente tem que procurar os candidatos que realmente vale a pena, né? Até sábado, a movimentação de eleitores entre São Luís e Cujupe deve ser grande. O serviço de transporte de ferryboat vai funcionar com 6 embarcações nesses dias que antecedem o primeiro turno das eleições municipais. A expectativa é que 38.000 pessoas usem o serviço de ferryboat até a próxima segunda-feira. Nesta semana, houve uma vistoria nas embarcações para garantir a qualidade e higiene desses equipamentos. Nessa ação, a gente verificou o retorno de uma embarcação que estava parada, tivemos observando todos os pontos, a pintura, a adequação. As passagens antecipadas para veículos estão esgotadas. Quem quiser tentar viagem deve entrar na fila de espera. Se a população, o usuário, quiser chegar na hora, ele pode ir para a fila de espera, terminar a fila que se forma e, eventualmente, chegará a vez dele embarcar. O Jornal da Difusora vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre o debate de hoje do programa Ponto e Vírgula, que começa daqui a pouquinho às 9 da noite. Até já. Estamos de volta e olha só, termina hoje a propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão dos candidatos que concorrem nas eleições municipais deste ano. Hoje também é o último dia para a realização de debates no rádio e na televisão. E por falar em debate, daqui a pouco começa o último debate entre os candidatos a prefeito de São Luís, do programa Ponto e Vírgula, que você vai acompanhar aqui pela TV Difusora. A repórter Bel Soares tem mais informações. Hugo, aqui no estúdio já está tudo pronto, o cenário já está montado para receber este debate, que é o último antes do primeiro turno das eleições de 2020. Esse debate é promovido pelo programa Ponto e Vírgula da Difusora FM e vai ser transmitido pela TV Difusora,
pela Rádio Difusora FM e também pelo portal MA10. Todos os candidatos à Prefeitura de São Luís que participaram do primeiro debate aqui promovido pela TV Difusora foram convidados também para este segundo e último momento, como eu disse antes da eleição, antes do primeiro turno das eleições. Hugo, mais uma oportunidade para que eles apresentem suas propostas, confrontem suas ideias e o eleitor consiga então definir o seu voto. Como eu disse, o debate é uma promoção do programa Ponto e Vírgula e começa daqui a pouquinho às 9 horas da noite com transmissão pela TV Difusora. Eu volto com você no estúdio. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens da Igreja da Sé, no Centro Histórico de São Luís. Obrigado pela sua audiência, pela companhia, boa noite e até amanhã.